Eu acho que um dos maiores desafios durante a gestação, ou até antes da gestação, é escolher a equipe que vai te acompanhar, porque, por mais que, óbvio, você não precisa ficar com a equipe o período inteiro da gestação, é algo bem determinante saber que tu confia nos profissionais que vão estar do teu lado, desde, às vezes, antes de tu engravidar até o teu filho nascer, sabe? Ou até depois, até quase os 18 anos, sei lá, do teu filho, se a gente estiver incluindo aí a pediatra nessa escolha. Oiê, eu sou a Amanda, eu tô grávida agora de quase 34 semanas, em setembro de 2025, e eu resolvi criar esse canal para falar um pouquinho sobre o meu processo com a gestação, porque foi algo que eu senti falta durante a minha gestação, de ver mais mulheres aqui no YouTube contando da experiência. É algo que teria sido bom para mim, saber que nem tudo é perfeito durante a gestação e tudo mais. E também para eu desabafar um pouco. Tem coisas que eu vou falar aqui que eu só conversei com o meu marido, com a minha psicóloga, enfim, e acho que é sempre legal a gente trocar essas experiências entre mulheres. Então, escolher a equipe para mim era algo bem crítico. Eu queria muito uma equipe que trabalhasse com saúde baseada em evidência. E eu tinha muito medo de chegar, por exemplo, numa obstetra e ela me recomendar várias coisas que eu saberia que não tinha sentido algum e que eu me sentiria insegura de seguir, né, as orientações dela. No começo, um dos principais pontos foi, tá, eu vou seguir com uma equipe particular ou eu vou seguir com a equipe do meu plano de saúde? E aí, quando eu comecei a ver a equipe do meu plano de saúde, era tipo, sei lá, a gente tava em março, eu descobri que tava grávida em março, era, não, tudo bem, a gente tem a primeira consulta do pré-natal pra junho. Tipo, não faz sentido nenhum eu começar o meu pré-natal 2 meses depois de já ter descoberto. Tipo, sei lá, nesses meses teriam até passado datas de exames importantes pra eu fazer durante a gestação. Eu acabei escolhendo fazer no particular por conta disso, mas eu acho que vai muito de plano de saúde, de região, enfim, do que tu tiver acesso aí, né? E inclusive pelo SUS, porque eu tive alguns apoios do SUS nesse período da gestação. E falando exclusivamente aqui do SUS de Florianópolis, todo o atendimento que eu tive foi muito bom. Lembrando que se eu começasse o pré-natal em junho ou julho, eu começaria o pré-natal basicamente no segundo trimestre já, o que não faria muito sentido. A gente tem, tipo, por exemplo, o morfológico do primeiro trimestre, que é um exame super importante para acompanhar o desenvolvimento do bebê, e o primeiro trimestre é um momento bem crítico, assim, é um momento bem importante que a gente precisa ter essa atenção e que eu não teria se eu tivesse optado por seguir no plano, né? Então, a minha primeira consulta com a minha médica aconteceu, na verdade, antes de eu engravidar. A gente já sabia que queria engravidar, a gente não tinha contado pra muita gente. Na verdade, acho que só a família bem próxima ali sabia. Mas a gente decidiu e... Depois eu vou contar um pouco sobre a minha experiência, vou fazer um vídeo sobre a minha experiência de engravidar. E aí eu conto um pouco mais sobre isso. Mas basicamente a gente foi na médica antes de eu engravidar, porque também... eu já queria saber se eu ia gostar daquela médica, se ela ia me acompanhar até o final, ou até, sei lá, uma boa parte da gestação. E sim, eu gostei muito, mas a equipe vai além da médica, né? Eu, durante a gestação, fiz acompanhamento com enfermeira, nutricionista, fisioterapeuta, psiquiatra e psicóloga. E sim, é uma equipe grande, mas foi algo que a gente priorizou por aqui. A minha prioridade durante a gestação era ter uma boa equipe me acompanhando, uma equipe que eu confiasse, e não, por exemplo, fazer um quarto todo decorado, todo, tipo, com projeto e tal, pro nosso bebê. E tudo bem, eu acho que cada um faz o que quiser, mas só explicando que a minha prioridade era essa, por isso que a equipe é grande. Então, vou falar um pouquinho sobre a escolha de cada uma dessas profissionais, né? Como eu falei, a médica eu fui antes de engravidar e eu não tive indicação nenhuma dessa médica. Eu basicamente pesquisei no Google obstetra em Florianópolis e aí eu fui vendo todos os perfis e investigando tipo, o currículo das obstetras, enfim, e eu acabei optando por ela. E desde a primeira consulta, tipo, eu e o Lucas, a gente já adorou ela era super acessível, ela realmente trabalhava com aquilo que eu acreditava também que faria sentido pra minha gestação e foi algo super positivo. Bom, então além da obstetra, a gente tá com a enfermeira também, porque a gente optou fazer o parto com a obstetra, e essa enfermeira faz parte da equipe dela, mas ela não atende a gente só lá no parto, né? A gente já vai se conhecendo antes, então a gente tem algumas consultas em que ela explica tudo sobre o parto, e tem sido uma experiência muito boa, porque várias coisas que a gente não entendia, o Lucas até principalmente, que não sabia
tá muito mais preparado para essa vivência quando chegar a hora do parto. E assim, eu achei que ter uma enfermeira na equipe foi o maior acerto, sabe? Tipo, se tu quiser contratar só alguém, eu contrataria, claro que tu tem que ter a obstetra, mas eu contrataria a enfermeira porque foi, tipo, o maior acerto da nossa equipe real, assim. Hoje eu tava comentando com a minha psicóloga que se a minha enfermeira não for no parto, eu também não vou, não vai ter parto, sabe? É ela que não fique doente. E além de falar sobre o parto, a gente ainda não teve, né, essa aula, mas ela vai dar uma aula pra gente também toda sobre a amamentação. E porque muita gente acaba achando que é meio automático, assim, amamentar, mas é difícil, é um processo complicado, então ela vai dar toda essa explicação pra gente também, além de acompanhar a gente no pós-parto. Em relação à nutricionista, eu passei por 2 nutris, na verdade. Uma eu comecei até antes de engravidar, porque eu queria que eu e o Lucas a gente estivesse saudável pra engravidar. E depois eu acabei descobrindo a diabetes gestacional, que eu também vou falar mais aqui. Mas principalmente depois de descobrir a diabetes gestacional, pra mim foi muito importante ter uma nutri que trabalhasse em conjunto com a minha obstetra. Então, essa nutri que eu tô hoje, ela atende na mesma clínica que a minha obstetra, e eu acho que essa interação entre elas acabou sendo muito positiva pro meu caso, principalmente por conta da diabetes. Em relação à fisioterapeuta, a fisioterapia pélvica foi algo que eu quis começar bem lá no início, assim, eu comecei logo no final do primeiro trimestre, que foi um período que a gente considerou um pouco mais seguro já para eu começar, depois do primeiro morfológico. E foi indicação da minha médica também. Essa é a única profissional que eu consegui atendimento pelo meu plano de saúde. As minhas sessões da fisiopélvica, elas acontecem semanalmente, desde as 12 semanas ou 13 semanas, basicamente. Ter esse acompanhamento, nossa, foi muito bom para mim, porque como a gente se vê semanalmente, várias dúvidas que eu tinha, mesmo às vezes não relacionadas com a fisioterapia, ela conseguia ir me respondendo por conta de toda a experiência que ela tem com gestante. Então foi bem esclarecedor também, sabe? Fora todo o processo da fisiopélvica, que aí eu acho que eu vou preferir falar um pouquinho sobre isso depois do parto, até para ter a experiência completa, digamos assim. Mas é algo que eu não tinha muito conhecimento antes da gestação, não sabia a importância, ou achava que era só para quem queria ter parto normal, que é o meu caso, eu quero. Mas depois eu acabei descobrindo que tem uma função, sei lá, bem mais ampla do que só isso, sabe? Como eu já falei aqui em alguns vídeos, a minha saúde mental, principalmente no primeiro trimestre, ficou bem prejudicada. E chegou um momento que o Lucas conversou comigo e ele falou, cara, acho que é bom tu voltar aí na psiquiatra, porque eu já tinha feito acompanhamento antes, eu tomava já medicamento para ansiedade, mas a gente achou que talvez fosse um bom momento para eu voltar a fazer um acompanhamento mais próximo, né? E aí ele conversou com uma prima dele, que é psicóloga, e acabou indicando pra gente essa psiquiatra, que ela trabalha com mulheres mesmo, e ela tem muita experiência com gestantes, então acabou sendo bem positivo pra mim. Em relação a redes sociais, até que eu já falei aqui um pouco, ela me incentivou a deixar um pouco de lado as redes sociais e falou, tipo, cara, tu precisa confiar em quem tu escolheu pra te acompanhar durante a gestação. Então foca nessas pessoas, no que essas pessoas estão te dizendo e não no que as pessoas lá das redes sociais estão falando, sabe? Porque como eu disse já em outros vídeos, tipo, sei lá, assistir Reels quando tá grávida aqui tá uma informação, 5 minutos depois tu vê uma informação totalmente diferente sobre o mesmo assunto. E então fazer esse tratamento com a psiquiatra mudou bastante a minha experiência da gestação. A gente ajustou remédio e tudo mais, e ela também achou que era uma boa ideia eu fazer acompanhamento com uma psicóloga. Eu nunca fui a maior fã de fazer terapia, eu já fiz algumas vezes, mas, enfim, por diversos motivos eu nunca me encontrei muito bem. E tem sido uma experiência bem interessante agora. Eu tô fazendo terapia toda semana. Acho que eu comecei no finalzinho do segundo trimestre. Tem sido bom pra me ajudar nessa ansiedade toda que eu tenho, tipo, em relação ao parto, em relação ao nascimento do Benjamin e etc. A minha psicóloga, ela foi indicada pela minha psiquiatra, não sei se eu falei isso, mas ela também tem bastante experiência com gestação. Ela é doula, além de ser psicóloga. Pra mim, ter muito claro o que vai acontecer, o que pode acontecer comigo, com o meu filho, com a minha gestação como um todo, é algo que
alivia um pouco a minha ansiedade. Então, acho que as sessões de terapia têm me ajudado bastante em relação a isso. E falando sobre doula especificamente, eu optei por não contratar doula. Enfim, não foi uma prioridade para mim. E então eu não posso falar sobre como é ter uma doula ou não. A minha equipe basicamente é essa. Como eu disse, eu priorizei na gestação contratar uma equipe em que eu confiasse e não em comprar coisas materiais, assim, para o meu filho. Foi uma prioridade minha e eu acho que cada um tem a sua e é isso aí.